inicialmente pensei em não fazer esse vídeo, mas talvez não fazer esse vídeo seria perder um material que eu gravei por um bom tempo. Então a gente participou da Casa Cor Ribeirão Preto em 2025. E a gente já está em 2026 e eu pensei, acho que não faz mais sentido, mas também acho que talvez seja um conteúdo que pode ajudar alguns profissionais a fazer, até as pessoas que não são profissionais, a entender como é que funciona fazer uma amostra do nível da Casa Cor, né? Então, para quem não sabe, a Casa Cor, ela é a maior mostra de arquitetura que tem na América Latina. Ela tem em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais. A gente sempre quis participar um dia na vida da Casa Cor. Então, aí meu sócio, a gente falava, puxa, um dia a gente vai participar. Só que a gente não sabia como, então já fazia 2 anos, desde 2023, a gente estava querendo saber como participar e ninguém falava, a gente tentava achar algum contato, a gente não conseguia achar. Até que no começo do ano passado, 2025, um amigo nosso, fotógrafo, ele falou assim, gente, eu vou participar da Casa Cor esse ano como fotógrafo. Falei, Fê, você não consegue passar o contato desse rapaz para mim? Que eu vou entrar em contato com ele e vou marcar, ver se a gente pode, né? Então mandei mensagem, a gente fez uma primeira reunião de vídeo, e ele falou assim, Lucas, manda para mim o seu Instagram, o site de vocês. Ou seja, tudo isso era para fazer uma curadoria, para saber se a gente estava apto ou não a poder participar da Casa Cor, né? Ele queria saber a nossa linha arquitetônica, nosso raciocínio. Então ele queria saber primeiro qual que era a nossa linha para ver se a gente poderia participar ou não. Aí depois ele mandou uma mensagem e falou assim, tal dia vai ter a Open House. O que é Open House? A Open House é o dia em que a casa que vai sediar a Casa Cor, lá em Ribeirão Preto, ela é aberta aos fornecedores, aos profissionais, para eles poderem ir lá visitar os ambientes que eles têm vontade de poder fazer, né? Você tem uma lista, nessa lista você tem que preencher os 5 ambientes. Você pode colocar o living, a suíte, enfim, são diversos ambientes. E no dia a gente escolheu, né? A gente colocou lá o que a gente tinha de intenção de fazer. Bom, aqui, gente, vai ser um dos lugares que a gente está pensando em pegar. Quer ver? Seria essa suíte. Aqui seria outro ambiente que a gente pensou, que seria o office. Tá legal por ser curvo, tem vista para o fundo. É uma das ideias também. A gente chegou a pensar... Enfim, passou um tempo, né? Tava jogando dribble na casa de um amigo meu. E eu recebo a notícia... Na verdade, não a notícia, eu recebo uma mensagem do cara da Casa Cor com a seguinte mensagem, né? Olha, vocês estão aprovados, tal, parabéns, enfim. Ali começou toda a nossa negociação em questão aos valores, em questão a formas de pagamento. Então cada ano muda, tá? Então cada ano tem um valor para pagar. No nosso caso, acho que foi em torno de 20, 25 mil reais para poder fazer um ambiente. E o nosso ambiente escolhido foi a sala de música. Ganhamos um prêmio, tá, gente? Isso foi muito legal. E assim, gente, se vocês acham que participar da Casa Cor é qualquer um, não é assim que funciona. Existe uma filtragem, existe uma curadoria, existe ali um cuidado para saber quem são os profissionais que vão participar. E se você acha que você vai chegar lá e escolher o ambiente que você quiser, o ambiente que você escolher você já vai fazer, não é assim que funciona, tá? Se não for nenhuma empresa que comprou antes, enfim, Deca, Espaço Deca, se não for esse tipo de compra, se for um profissional aleatório igual nós, não é assim que eu quero a suíte principal, que é o living principal, eu quero fazer esse ambiente. Não é assim, ou seja, são às vezes profissionais que têm uma relevância muito maior que você, ou se são ambientes que já foram vendidos para grandes marcas, tá? Então assim, você tem que dar a intenção de 5 ambientes nessa lista, para assim saber aonde que eles vão colocar vocês. Para onde qual ambiente o profissional vai fazer. Quero que esse ambiente aqui tal profissional faça. Enfim, funciona dessa forma, tá? A gente não sabia também. Você profissional que um dia queira fazer a Casa Cor, isso a gente já levou em consideração no dia da escolha dos nossos ambientes, tá? A gente sempre escolheu ambientes que não fossem de passagem, ou seja, ambientes que conforme o tempo da execução não tivesse, não fosse circulação para outros ambientes, tá?
Então, como no caso, a sala de música ficava mais profundo, então para poder chegar lá a gente passava por outro ambiente, então tinha que passar pela sala de estar para chegar no nosso ambiente. Então desde o início a gente não quis que fosse um ambiente de passagem, a gente também não queria nenhum ambiente que tivesse muito ponto hidráulico para fazer e também que não tivesse muita demolição para ser feita, porque como a gente tá longe, né, de Ribeirão, mais ou menos estamos falando 400 km de ida e mais 400 km de volta. Isso que tinha vezes, gente, que a gente ia e voltava no mesmo dia, tá? A gente sai de madrugada, eu e o Jonathan saía de madrugada, voltava e ia 2 vezes na semana até fazer o negócio dar certo. Então não foi fácil. Então, a gente quis escolher ambientes que fossem fáceis de executar por longe. Então, como a gente não contratou nenhuma empresa de lá, a gente levou fornecedores de Araçatuba para Ribeirão, escolher esses ambientes mais estratégicos foi o que facilitou a nossa vida. Ou seja, a gente, depois que a escolha é feita, a gente tem no máximo assim, tipo, 1 mês, 2 meses para poder deixar pronta a casa. Então, ou seja, tal data, antes da abertura, vai ter uma data para você fotografar o ambiente, tem que estar tudo pronto, enfim, e se vira. E, gente, de verdade, parece um milagre, porque tinha ambientes lá que ficava meses parados, inclusive o nosso ficou quase 1 mês parado, de repente, da noite pro dia, construía e ficava pronto em 2 dias, assim, é bizarro o negócio, entendeu? Pessoal, vamos lá, estamos aqui dentro da Casa Cor agora, de novo, mais uma luta, a galera tá correndo pra caramba, tem iluminação, o pessoal da elétrica passando fio, marcenaria tá lá dentro da marcenaria, dentro do espaço, fazendo montagem. Eu vou ter que passar lá no negócio de decoração para poder conseguir achar algumas decorações para poder colocar na prateleira também. Por trás a gente resolve, fica tranquilo. 2 pontos, um do lado direito e um do lado esquerdo, como está no projeto. Vou fazer duas bases. A única coisa que eu estou fazendo, eu estou jogando sempre os fios para dentro. E aí quem olhar na lateral do tubo não vê fio. O ponto que está no centro do projeto tem um ponto central, aquele ponto é no chão, tá? A gente precisa passar ali nos... Então assim, a gente tem que agradecer muitos fornecedores que foram parceiraços nossos, que são parceiros nossos desde Araçatuba e fizeram esse sonho nosso acontecer, que é o pessoal da GR, o pessoal da Lupes Iluminação, Nina Martinelli, que ajudou muito a gente lá na questão de revestimento, a Marmoraria La Luce, que ajudou a gente na parte de pedras, as prateleiras, ou seja, foram fornecedores assim, a Mobile 22, que putz, sem o sofá deles, que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que no final a gente fez amizade lá dentro. A gente chamava ali de reunião de condomínio, juntava a galerinha lá em cima, a gente ficava batendo um papo. E são amigos que, de verdade, eu vou levar muito pra minha vida, assim. Me ajudou muito no tempo que eu tava lá, que às vezes eu passava semanas sozinho lá, sem conhecer ninguém, e essa galera foi muito parceira nossa. Me ajudou muito lá dentro. Amor, onde eles me trouxeram? O Oktoberfest de Ribeirão Preto, mas não vou beber não, falei pra eles que eu vou dirigir daqui a pouco. E foi uma época que até meu sócio fez uma cirurgia, cara, foi tudo pra dificultar todo esse tempo, esse período. Então assim, não foi fácil tocar uma obra de longe, ao mesmo tempo tocar o escritório também, o sócio com cirurgia, foi meio complicado, vou falar a verdade pra você, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Foi uma série de reuniões com fornecedores, com parceiros, daqui a gente levou daqui de Araçatuba. Não, dê licença, eu pensar com você, posso? Pode. Esse aqui vai caber aqui dentro. Tem a luz aí, Lucas. Esse aqui, o outra parede dele, é essa medida por dentro ou por fora? Por fora, igualzinho. Por trás, encosta o vidro, só isso. Que legal, hein? Vai ter um parafuso com as rabinhas aqui na parte no chão. No chão. E na parede. Isso. Aí, agora nós vamos aqui, vai aqui. Então a galera da CAP Engenharia que fez a parte civil de pintura, instalação de piso, demolição, gesso, são pessoas sensacionais que ajudou a gente muito, então levou profissionais daqui para lá, às vezes eles mesmos arranjaram gente de lá, que foi só o gesseiro, de resto a gente levou tudo. Cauê, esse aqui é o Cauê, esse é o Pedro, eles que fizeram toda a parte de pintura, a equipe deles, pintura elétrica, o que mais? Pintura elétrica, piso, infraestrutura, né? Piso. Foi um desafio grande, né? Que a gente veio de Araçatuba, trouxe a equipe toda de lá.
e ver aqui finalizado o espaço é muito gratificante. A gente se sente honrado por fazer parte dessa história da Bioma, né? Que foi um grande desafio para eles e por Como é isso. que foi, Cauê, vocês virem de lá pra cá pra poder Lucas, fazer isso? foi dificultoso para a gente conseguir encaixar com a mão de obra de lá, né? Até por conta dos horários de funcionamento, né, aqui também, a logística, materiais. Então, assim, foi um desafio, né? Que a gente abraçou junto com vocês e poder ver agora pronto, ficou fantástico o espaço, é muito gratificante para nós. Vocês terem confiado esse sonho de vocês em nossas mãos também, né? Isso é. Se não fosse esses caras aqui, ó, a gente não ia conseguir fazer, não. Desafio vencido, né? Um desafio de logística, né? Para movimentar lá de Araçatuba para cá. E é sempre um prazer para nós da CAP caminhar junto com vocês da Bioma. Depois de tantas e tantas obras em Araçatuba, a primeira... Essa aqui é a 11ª. Décima segunda. Décima segunda obra. Tá louco, né? É, 12ª obra. E é daqui pra mais. Amém. Você entrar, você vai ter a pista da guitarra e da divisória. Depois tem a nossa sala de música. Então é toda chanfrada. Aqui, ó, tá vendo? Tem todo esse caminho de chanfre, usinado. O pessoal da GR arrebentou no acabamento. Porque fazer isso aqui é difícil. Por 42 chapas para poder fazer. Gente, vocês têm noção que é 42 chapas? É muita chapa para poder fazer. E a ideia que o Gilmar quis fazer é fazer os veios tentarem bater, tá vendo? Isso foi dificílimo. E aqui a gente tentou fazer de uma forma que não ficasse aquela bolacha aparecendo embaixo no suporte do piso. Perdão, suporte da serralheria. Então tem todo o esqueminha para poder fazer isso. Ele é preso no teto também lá, ó, tá vendo? Então assim, ela é angulada aqui, ela é angulada para cá, depois ela angula pro lado de lá. Foram divididos em 4 partes e montado aqui. O tempo de execução mais ou menos dessa sala foi de aproximadamente, se juntar tudo, daria uns 15 dias. Mas como a gente trouxe todo mundo de Araçatuba para cá, acabou estourando o prazo, foi para 3, 4 meses. Então, de um mês, fazia tudo, voltava depois de um mês. Isso foi consumindo. A gente teve um probleminha com a entrega das chapas também, isso que trabalhou bastante. O pessoal da marcenaria, senão teria sido entregue bem antes, tá? Turzão, hein, galera? Turzão. Então a gente entrando, tem o tapete da pessoal da mobília, sofá, vitrola, automação feita pela Move. Decoração que ajudou a gente foi o pessoal da Arter, que fez esses quadros lindos aqui, que ela conta a história do ciclo da vida, desde a ideia da planta, na hora que ela nasce ali, ó, e ela morre aqui, olha que loucura. Gente, vocês têm ideia que elas ficaram 2 meses fotografando a secagem dessa planta até ela morrer? Que essa planta aqui é aquela, como que chama? Suculenta, é suculenta. Depois a gente segue com as artes do Marcelo Dias, aqui de Ribeirão Preto. Cara, sensacional também. Só tem que organizar aqui que eu tava mexendo, tá? E aqui ela conta a história, ele conta sobre a história do tempo, tá vendo? Cada um tem seu tempo, então a areia é o tempo e o vidrinho é o mundo de cada um. Então cada um tem seu tempo, alguns estão sendo engolidos pelo tempo, outros têm um tempo a mais, um mundo maior, mas ao mesmo tempo todo mundo vive em sociedade, né? Mas está preso no seu próprio mundo. É uma loucura. Cadê? Aqui também, ó. Da arte, eu vou ter que voltar ela lá daqui a pouco, tá? Ela fica lá do outro lado, mas essa aqui é da Adisa, eu tenho que voltar ela pro outro lado ali. É uma escultura da galeria da Adisa, sensacional. O cheirinho também de folha seca da Cânova. Então aqui é o seguinte, gente, a ideia é essa. Ela é toda curva, tá vendo? Tá vendo? Ela é curva por quê? Porque quando as pessoas sentarem aqui, elas se sentirem abraçadas e ao mesmo tempo sentirem que estão olhando uma de frente para a outra, estão conversando. Outra coisa louca, estrutural que a gente pensou aqui também, vocês estão vendo que a estrutura é triangulada? Por quê? Porque a gente acredita que a estrutura triangular ela vai menos elemento, mas é mais estável. Então a gente cria essa triangulação, divide ela por igual nos espaços, tá?
Aí aqui, ó, tá vendo que tem uma distância grande até aqui com esse balanço? Até essa prateleira, um balanço grande, tá vendo? De quase 2 metros. E essa pedra, ela acaba sendo estrutural também, porque esses dois apoios não tem estrutura segurando elas nas pontas, para segurar esse balanço. Então o que a gente faz? A gente colocou essas pedras, ou seja, imagina o caminho da força, fazendo assim, ó, a seta, indo para baixo, carregando aqui, ó. E aqui embaixo tem uma grapa, um ferrinho, jogando a força para cima. Olha o dedo, jogando a força para cima. Ele jogando a força para baixo, fazendo estabilização. Certo? Mas a ideia é isso, galera. Na hora que você senta aqui, ó, tá todo mundo conversando, batendo um papo de frente. Na hora que você olha para cima aqui, você tem uma vista muito legal. Dá vontade de ficar sentado aqui, sabe, gente? Isso aqui é o monóculo. Aqui dentro tá umas fotinhas nossas, olha lá. O Lê, o Joe, a viagem que a gente fez pra Itália. Quem viu, viu, hein, gente? Tá lá, ó. Minha esposa, a Jamile e eu. Quem lembra? Isso aqui é pra galera 30+, que vai lembrar disso aqui. Então a gente criou esse display de acrílico. Isso aqui eu tava colando aqui, tá, gente? Onde a gente colocou várias fotinhas, ó. As fotinhas que o Joe tirou numa viagem dele. Ele e o Lê lá na Itália. Então a ideia é trazer uma forma diferente de expor foto.